Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos o prazer e a honra de entrevistar Ione Amorim, economista do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, com bacharelado em Economia e pós-graduação em Gestão de Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes, a ECA, aqui na Universidade de São Paulo. Em 2009, Ione atuou 15 anos em empresas de comunicação nas áreas de projetos, pesquisas e desenvolvimento de conteúdo de mercado agrícola, em 2003. Durante 4 anos, em uma organização não governamental, ela esteve na área de coordenação de cursos para gestores públicos. No IDEC, desde 2008, ela é economista da área de testes e pesquisas, com ênfase no relacionamento com o sistema financeiro e coordenação de cursos e oficinas sobre educação financeira. Você, sendo economia da área de testes em pesquisas com ênfase no relacionamento com o sistema financeiro, tem muito trabalho, né? Temos, bastante. Trabalho é o que não lhe falta. Exato. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as novas regras para cheque especial que entraram em vigor recentemente. Ione, você poderia nos dizer o que significa cheque especial? Cheque especial é uma linha de crédito que ela é pré-aprovada. Então, normalmente, quando o consumidor abre uma conta, o banco já oferece esse limite de cheque, né? Esse limite de crédito, que pode ser utilizado a qualquer momento. Então, ele se chama cheque especial porque considera que a partir do momento em que o consumidor não tem saldo suficiente na conta bancária, ele pode utilizar esse limite que já está pré-aprovado. Lembrando sempre que, por ser uma linha de crédito pré-aprovada, ela é muito cara, juntamente com o cartão de crédito. Agora, ela obrigatoriamente tem que ser muito cara? Não, na verdade, o que acontece com o cheque especial no Brasil é porque nós temos uma forma de conceder crédito que não leva em consideração uma análise muito adequada da capacidade daquela pessoa que vai receber esse limite, se ela tem capacidade de pagamento ou não. Então, como ela não é muito criteriosa na hora de conceder, ou seja, o banco não é criterioso na hora que ele está concedendo esse limite, ele coloca na taxa de juros esse risco da possibilidade que essa pessoa tem de não pagar aquele crédito. Agora, Ione, essa forma, esse modus operandi que o sistema financeiro utiliza, acaba penalizando uns em detrimento de outros, né? Eu diria que penaliza todos. Porque de fato você tem um mal pagador, né? Então, quando eu falo penalizando um, é porque quando você tem um mal pagador, né, aquele que se propõe a emprestar para ele, obviamente, vai cobrar um juros maior, porque corre um risco maior, né? Tem uma lógica no sistema, né? Aí a gente saindo da esfera se é justo ou se não é justo, né? Mas se você tem um mal pagador e esse mal pagador vai ao mercado para buscar crédito, aqueles que se disponibilizam em dar o crédito para esse mal pagador vai cobrar uma taxa de juros alto porque ele é mal pagador. Essa condição, ela seria, assim, razoável, mas a gente tem que levar em consideração que a gente não pode partir da premissa que todos são mal pagadores. Sim, não, né? É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo para você. Em detrimento, essa lógica massiva que o sistema utiliza penaliza muitos em detrimento de alguns. Sim. Né? Porque, assim, você parte do pressuposto que todo mundo é mal pagador. Sim. É que eu acredito que na questão dos juros no Brasil, né, o cheque especial tem aí hoje uma taxa média em torno de 300% ao ano. É uma coisa muito descabida. Alta. Descabida, descabida. Se você me permite, você não pode falar, mas eu posso. Isso é quase uma agiotagem. É quase uma agiotagem. Aliás, é uma agiotagem. É uma taxa que não se pratica em nenhum país do mundo, só no Brasil. Então, essa prática de taxa de juros muito elevada, evidentemente que ela não é sustentada apenas na questão do inadimplente. Até porque, quando a gente analisa a taxa de inadimplência, nessa modalidade de crédito, ela se mantém constante. Então, não pode ser justificado somente
a questão do risco. Tem o lucro do banco, que é projetado dentro dessa, o que a gente chama como, é uma palavrinha meio chata, que chama spread bancário. Spread bancário. O spread bancário, ele nada mais é do que a diferença entre o dinheiro que o banco capta quando você vai lá, eu vou lá, qualquer um faz uma poupança no banco, esse recurso que eu estou colocando no banco, que vai ser remunerado a uma taxa de mercado aí em torno de 0,5%, 6% ao ano, né, que era a poupança até bem pouco tempo, agora já não é mais, e o quanto ele vai emprestar. Então, o que a gente está falando? Se eu pego R$1.000 e coloco lá no banco, em um ano eu vou ter um rendimento de 6%. Se eu pego na melhor das hipóteses, na melhor das aqui hipóteses, no Brasil. Isso. E se eu vou tomar esse crédito emprestado, esse mesmo R$1.000 no cheque especial, ele vai ter correção de 300% ao ano. Ou seja, de 13%, 14% ou mais ao mês. Ao mês. Eu costumo usar muito a taxa de juros ao ano, porque a gente vê no dia a dia o mercado falando muito da taxa ao mês, né? Então, quando você compara 13%, e aí você lembra, mas a inflação anual é de 3, 4, a meta é 4,5, é 6. Então, a tendência da pessoa é pensar, poxa, 6, 13 não é tanto assim. É muito, porque a gente está falando 6% ao ano e 13% ao mês. Então, a gente tem que comparar 6 com 300. É muita coisa. Então, é aqui que mora essa diferença. Eu estou remunerando esse dinheiro para o banco. Eu estou sendo remunerado em 6%, mas estou pagando 300% se eu tomar crédito. Dentro dessa diferença, é o que a gente chama de captação e empréstimo, você tem o custo do banco, você tem custos do Banco Central, você tem a inadimplência que é projetada, o lucro, a parte operacional do sistema, né? E essa margem, ela não pode ser compreendida somente com, tem o custo da inadimplência e o custo operacional. Não, tem a margem de lucro, né? Sim. Que é ali que está projetada. E daí que você observa que as grandes instituições financeiras, ela mantém taxas muito próximas, né? Que não permite o consumidor até mesmo comparar. Tem um banco que oferece uma taxa menor, então eu vou trocar de banco, ou seja, dificulta até o processo concorrencial, porque você tem todo mundo praticando mais ou menos a mesma taxa. Ô Ione, você está levando a entrevista por um caminho bastante interessante, né? Qual o papel dos bancos públicos nessa seara, na sua opinião? Olha, é muito importante o papel dos bancos públicos. Nós tivemos, em 2012, uma iniciativa política de baixar a taxa de juros e os bancos públicos, eles iniciaram esse processo, mas não teve adesão dos grandes bancos privados. Então, acabou que o próprio cenário econômico foi revertendo esse processo e todos voltaram. Mas é importante trabalhar, porque por ser um banco social, que não é um banco que visa lucro, teria esse papel importantíssimo de ser os grandes líderes nessa redução de taxa de juros. Como um profissional da área de comunicação, que aliás você também eu fico imaginando como uma ação de um banco público pode não dar resultado. Porque é estranho, né? A priori, se o banco público se propôs a fazer a ação, ele deve divulgar, né? Sobretudo com os seus correntistas e com o mercado em geral. E a gente não viu um ânimo muito grande dos bancos públicos fazendo a divulgação, não é mesmo? Não teve, talvez, essa parte de publicidade, mas eu acredito que alguns mecanismos naquela ocasião, eles comprometeram isso. Nós temos a portabilidade do crédito. Sim. Então, um instrumento que permite o consumidor trocar de banco, quando ele tem hoje uma taxa de juros de 10% num financiamento ou num cheque especial ou no cartão de crédito, e tem um outro banco oferecendo por 6%, a gente está falando
É uma redução de 4%. Que é muito significativo. Que é muito significativo em qualquer linha de crédito, sobretudo as nossas, que são muito caras. Esse instrumento, na ocasião que foi feita essa proposta, ele não estava muito estruturado. Então, o próprio banco dificultava, porque criava condições para permitir que o consumidor saísse, fosse para esses bancos, e esses bancos criavam outras condições para que o consumidor aderisse, ou seja, ele teria que fazer venda casada. Eu posso trazer o seu crédito para cá. Sim, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Você vai fazer abertura de conta, você não tem que contratar um seguro. Você não tem que contratar um título de capitalização. Esses serviços, eles só são contratados se houver interesse do contratante, do consumidor. Então, a partir do momento em que o banco diz, eu vou conseguir uma taxa de juros para você de cheque especial de 6%, mas você tem que contratar o seguro, você tem que abrir uma conta corrente com um pacote de serviços que custa R$60, R$80. Então, isso é venda casada, isso é proibido. Então, na ocasião em que as taxas de juros passaram por essa iniciativa de redução, tinha todos esses elementos no mercado pressionando dificultando para que isso acontecesse. Então, o que eu entendo que depois disso a norma sofreu um aprimoramento pelo Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, e aí, hoje a portabilidade ela é um instrumento totalmente eletrônico. Quando o consumidor manifesta interesse em ter uma mudança de instituição pela taxa de juros menor, ele pode recorrer direto ao banco que vai contratar, uma vez que foi analisado suas condições e o banco entende que está adequado à sua política de crédito, o próprio banco vai comunicar ao banco de origem e todo o processo é eletrônico. Ione, só um minuto. Vamos para mais um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje entrevistando Ione Amorim, economista do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC. Ione, como você disse, o cheque especial não é nada mais nada menos que uma linha de crédito pré-aprovada, né? É verdade que algumas pessoas utilizam porque numa situação como crise, que nós estamos, não tem outra forma para você recorrer de imediato, né? Agora, tem um grupo de pessoas que utilizam o cheque especial como uma extensão do seu recebimento, do seu pagamento, do seu pagamento salarial, do seu salário. Correto. Né? Tem algumas pessoas, sobretudo jovens, a gente sabe, né? Que utilizam o cheque especial como uma extensão do seu salário. O que essas pessoas estão fazendo exatamente ao utilizar esses valores do cheque especial? Olha, essa questão ela é bastante séria. O uso do cheque especial, por ser uma linha de crédito rotativa, o que quer dizer uma linha de crédito rotativa? Diferentemente de um crédito pessoal, quando você pede um empréstimo no banco, o banco já vai te dizer a taxa de juros é de tanto e vai te dizer em quantas parcelas você vai pagar. No caso do cheque especial e também do cartão de crédito, né, que a gente vai falar daqui a pouco, a taxa de juros ela não é pré-definida, ela é fixada depois. E ela incide sobre o total que fica todo mês descoberto na conta. Então, ela tem um fator de aceleração daquele volume muito mais rápida do que aquela outra que é parcelada e que você já conhece previamente. Então, esse fator
de exponencial, que a gente chama, né, no caso do crédito rotativo, é que gera esse desequilíbrio porque rapidamente a dívida cresce muito. Então, nós temos hoje as linhas de crédito rotativas são as principais vilãs do superendividamento da população. Entre elas nós temos o cartão de crédito. O cartão de crédito e o cheque especial. Mas o cartão Os dois? Eu digo, entre as linhas de crédito rotativo, nós temos o cheque especial e o cartão de crédito. Exatamente, só essas duas. Falando exatamente sobre cartão de crédito, a situação é pior ou é igual? É pior. É o dobro. A inadimplência no cartão de crédito, ela é o dobro da inadimplência do cheque especial. Por quê? Porque o cheque especial, ele vai ter esse efeito, como você colocou, muitas pessoas adotam o uso dessa linha de crédito e incorporam no salário e não se dá conta de quanto ele está pagando de juros mensalmente. O cartão de crédito, os dois, a facilidade que os dois apresentam são seus principais fatores de descontrole. O cartão de crédito, a partir do momento que a pessoa começa a comprar e ela não tem esse efeito psicológico de que eu estou pondo a mão no bolso para gastar. Eu estou gastando um dinheiro que ele só vai se manifestar no futuro. Então, esse fenômeno faz com que as pessoas vão utilizando o cartão para qualquer situação. A praticidade que eles apresentam, em todos os cenários, você vai, eu vou recorrer ao cartão de crédito ou ao cheque especial, porque eles estão sempre ali disponíveis. Então, isso faz com que as pessoas entrem e depois que começou a pagar parcelado, não acaba mais, porque aí você vai ter juros sobre juros, o juro exponencial junto com juros parcelados. Mas as regras mudaram, né, do cartão de crédito também. Você não pode mais estender por muito tempo rotativo, né? Mas eu acho que precisa ainda de aprimoramentos. Apesar que nós tivemos já... A norma entrou em vigor em abril de 2017, nós alertamos o Banco Central sobre o risco do descontrole no monitoramento das faturas. Passado um ano, nova norma complementar foi editada. Essas duas normas, elas trouxeram assim, mais liberalidade para o sistema. O que significa liberalidade para o sistema? Deixar as regras mais flexíveis para as instituições financeiras. Por exemplo, a regra anterior era muito ruim, né? Tanto que precisou de norma. O que vem a ser isso? Nós tínhamos o cartão de crédito, todo mundo sabia que se você não pagasse a fatura integralmente no dia do vencimento, você ia pagar o 15%, que era o mínimo permitido para você não ser considerado inadimplente, ou seja, com um atraso e ter o cartão bloqueado. E no mês seguinte, você ia passar a pagar o crédito rotativo sobre o saldo, que é esse que a gente acabou de falar, que cresce exponencialmente. Então, o que aconteceu com as novas regras? Fixou para 30 dias a possibilidade de você usar o crédito rotativo. Então, quer dizer... Isso no cartão de crédito. No cartão de crédito. Né? Eu recebo a fatura que vence no dia 10. Não tenho condição de pagá-la integralmente. Eu pagava 15%. Hoje, essa norma diz que os bancos definem quanto eles querem que seja cobrado. Então, liberalidade é trazer aquilo que estava em regra, tira a regra e deixa o sistema definir como vai ser. Então, o fato de os 15% do mínimo, hoje quem determina são os bancos. Essa é a segunda norma que diz isso. Se o banco entender, não, eu não quero que seja o mínimo 15%, para a sua fatura não ser considerada em atraso, você vai ter que pagar 50% da fatura, 80% da fatura. Não vou ter o mínimo, você paga ou parcela. Isso é liberalidade. Então, quer dizer, o sistema ficou agora autônomo. E permitiu, essa iniciativa permitiu que alguns bancos fizessem o que eles chamam de crédito consciente. Eu não diria consciente, porque, veja só, uma das críticas que nós fizemos no ano passado ok, a pessoa vai ter 30 dias para fazer esse pagamento e no segundo mês ela já é obrigada a parcelar. Então, nesse primeiro momento, nem todo mundo
tem uma fatura que ele não tinha condição de pagar. Alguns por esquecimento, alguns por alguns dias só que ele queria pagar integralmente. Uma pessoa que eu tenho vários casos. A pessoa recebe a fatura, vai no banco fazer o pagamento depois de alguns dias, o saldo já foi parcelado. E aí não consegue mais reverter isso. É um nó. Estou com vários casos assim. Isso é bom ou é ruim, Ione? Isso é ruim, porque primeiro você está tirando essa capacidade de controlar e a pessoa passa a pagar, ela perde totalmente o controle da fatura, porque aquele saldo que ela entendeu que ela ia pagar integralmente foi parcelado. No mês seguinte, vem um outro saldo com aquele parcelamento, ela não queria pagar aquilo, ela fez depósito antes. Então você cria de fato uma outra lógica. Mas isso porque a postura tem sido de cima para baixo. Você acha que se houver uma conversa entre os interessados, isso pode facilitar? Mas isso também não oneraria a operação? Os bancos não teriam um custo maior se tiver que falar com o cliente toda vez que o cartão de crédito estourou ou que não foi pago? Como que o IDEC enxerga isso? Olha, a comunicação, ela precisa ser feita. Hoje nós temos aí vários recursos tecnológicos que permitem, assim como a gente, quando faz uma compra, imediatamente o banco... Até no próprio app, né? Exatamente, nos aplicativos. Então, quando você recebe por SMS ou por um aplicativo que diz, você acabou de fazer uma compra de tanto, então você pode falar, a sua fatura vence amanhã, ou você paga integralmente, ou você vai poder ter essas condições. A pessoa já tem ali. E até onde a gente sabe, esse é um custo barato, né? SMS é um custo muito barato. Sim. E no app fica mais barato ainda. Sim, mas aí entra o lado que é o conflito de interesse. O banco, lógico que ele quer que você parcele o saldo. E é interessante essa questão, até outro dia minha mãe... O IDEC tem esse entendimento. Sim, que é preciso dar informação ao consumidor, dar o direito para ele se manifestar antes do banco agir arbitrariamente dizendo, olha, você não pagou o saldo no vencimento, parcelei em 12. Como assim? E se eu quisesse parcelar só em 2, em 4? Você tira a autonomia da pessoa de decidir. Entendi. E aí é sempre pautado na questão da facilidade. A facilidade de... Ok, você não se comunicou até a data do vencimento, então a fatura já está ali, o número de parcelas, se você pagar o mínimo, se você pagar aquele valor que está definido ali, você já determina qual é o número de parcelamento. Ainda tem algumas alternativas, mas elas não alcançam 100% o número de consumidores que estão dentro dessa lógica. Para o IDEC, todo consumidor deve se empenhar em pagar a fatura integralmente no vencimento. Mesmo que ele saiba que eu não tenho recurso para pagar, busque uma linha de crédito, porque aí você vai ter condição de pesquisar quem tem um crédito para me dar com uma taxa de juros melhor do que essa que vai ser dada no parcelamento, entendeu? Ione, voltando para a questão do cheque especial, de que forma que o IDEC avalia que o correntista pode avaliar ou comparar o que chamam de custo efetivo total, o CET, oferecido pelo banco antes de entrar no cheque especial? Então, toda a movimentação do extrato bancário tem que trazer essa informação. Qual é a taxa de juros que o banco vai praticar nessa operação do cheque especial? Que é interessante essa questão, porque a gente tem seriam duas regras, né? No caso do cartão de crédito, o cartão de crédito é uma norma do Banco Central. Então, os bancos são obrigados a cumprir aquilo, né? Uma determinação do Conselho Monetário Nacional. No caso do cheque especial, essa norma que entrou em vigor agora em julho, ela é uma proposta dos bancos, é uma autorregulação, ou seja, a Febraban e os bancos se reuniram e definiram esse normativo para orientar o consumidor que quando ele utilizar 15% do seu limite de cheque especial, o banco faria uma notificação, um alerta, uma mensagem dizendo que, olha, você entrou no cheque especial e ofereceria uma linha de crédito, como acontece no caso do cartão de crédito, para que ele saia dessa lógica se ele se mantiver ali por mais tempo.
Então, nós temos uma questão que é uma obrigatoriedade de cumprimento e a outra que é uma predisposição em oferecer alternativas para que o consumidor também saia da lógica do rotativo e do cheque especial. Tá. E isso você, enquanto representante do IDEC, avalia que é uma condição adequada? Não, a gente entende que essa situação, como no caso do cheque, do cartão de crédito, ela não resolve, Sim, né? A isso gente você deixou claro. Ela não resolve assim, simplesmente o que a gente está fazendo com os consumidores? Criando mais linhas de crédito. A gente está fazendo com que as linhas de crédito rotativa, que crescem exponencialmente, a partir do momento que eu ofereço uma alternativa de parcelamento, eu estou fazendo com que ela cresça um pouquinho mais lentamente. Você está oferecendo um outro produto. Estou oferecendo uma outra linha de crédito, eu não estou ajudando essa pessoa a sair do crédito. Né? Então, o que o consumidor precisa ter, primeiro, uma taxa de juros que seja condizente com a realidade, né? E que seja capaz de pagar. Essa discussão da taxa de juros no Brasil, ela acontece desde que Cabral, né, pisou por aí, porque é uma coisa aí. Eu tenho 51 anos, eu ouço isso desde os 2 anos de idade, eu ouço que os juros no Brasil é muito alto, os juros é escorchante, eu ouço de tudo, né? Tivemos uma Constituição em 88 que colocou na Constituição que os juros tinham que ser 12% ao ano, o que já é um absurdo. Que é muito perto da maioria dos países. Mas é um absurdo. Né? Os países de economia estável, a gente fala em taxa de juros de 2% ao ano, 1,5% ao ano. Você fala em 3%, o empresariado grita. Né? Aqui é 12% na Constituição. E nem isso é cumprido. Então, parece que a gente mora num país fictício. Né? É uma situação muito... No que diz respeito à taxa de juros. Essa é uma questão realmente que pega, um debate permanente que você não consegue nunca chegar numa situação, mas o que nos faz diferente para ter, até dentro de uma 8ª economia do mundo, uma taxa de juros que nem nos países mais pobres você tem. Então, não tem uma explicação. Acho que realmente tem que ter um querer político e de empresários para derrubar gradativamente. A gente teve inflação também astronômica e um dia conseguimos dominá-la. Então, um dia acho que vamos dominar essa taxa. Ione, um minuto. Vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje entrevistando Ione Amorim, economista do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC. A gente ouve, lógico que isso é em off, né, fora dos microfones, é que, olha, não há uma educação financeira, então se a gente cobrar taxa de juros baixa, a inadimplência vai explodir porque as pessoas vão pegar o dinheiro e depois vão se enrolar. Então, quer dizer, fica uma situação assim, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? O que a gente faz? A gente diminui os juros ou a gente educa a população? Aí, por um outro lado, vem uma lei que fala que a tal lei do cadastro positivo, né? Que é interessante, mas que também foi aprovada já há uns 4, 5 anos e que até agora não surtiu efeito, né? O sujeito que sempre pagou em dia continua pagando 15% no cheque especial, no cartão de crédito, 13% no cheque especial, depende da instituição, e sempre pagou em dia. Então, o cadastro positivo também, até agora, não surtiu efeito. A gente tem no Brasil instituições fortes, né? O IDEC é uma das instituições que são instituições de peso, instituições que mudam conceito, instituições que mudam leis, né? Mas mesmo assim a questão dos juros é uma coisa que ninguém consegue explicar.
É uma luta grande. Eu acho que assim, nós temos, acho que no que você falou, duas coisas que me pegam. Eu acho que uma é o discurso da... A gente tem sempre as instituições financeiras dentro de uma... Vamos culpabilizar o consumidor pelo endividamento, ou seja, o consumidor é sempre o responsável. Se ele pega muito crédito, se ele se endivida, é sempre ele. Nós temos hoje uma publicidade massiva de crédito, que ela, inclusive nós temos o crédito consignado, que é uma alternativa a essas linhas de crédito rotativa, mas que é uma linha de crédito, por ser, permitir o desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas, para servidores públicos e para uma parcela da população que trabalha em empresas, onde o banco tem parceria com a empresa e aí tem acesso ao crédito consignado também, que vem a ser a taxa de juros em torno aí de 2% ao mês, que seria próximo a 30% ao ano. E essas alternativas, elas podem ser chamadas, em termos de taxa de juros no Brasil, baratas. Mas elas também trazem a questão do superendividamento pela forma ostensiva que elas são exploradas pelo sistema financeiro. Então, quando a gente acompanha o histórico de um consumidor totalmente endividado, com cartão de crédito, cheque especial, créditos consignados, financiamento de veículo, a gente só culpa ele, a gente não culpa o ofertante pela publicidade massiva que ele faz, a gente não avalia se ele analisou a capacidade de crédito dele, e aí entra a questão que você está colocando do cadastro positivo. Por que ele entrou em vigor em 2013 e não emplacou até hoje? Porque não tem regras claras, porque ele só prioriza o acesso à informação dos concedentes de crédito, ou seja, das instituições que vão analisar o cadastro dessa pessoa. Então, Ione, a gente, com todo o seu expertise que você demonstrou, a gente deu volta, e você não pode falar isso, mas eu posso. O que a gente constata é que a gente tem um governo frouxo. A gente tem um governo, e aí eu não estou dizendo partido político, eu não estou dizendo CPF da pessoa que está lá. Eu estou dizendo o governo enquanto instituição. Porque para que serve um governo num país? Para regular as relações, né? Porque se nós vivêssemos num país onde tudo é justo e tudo é honesto, a gente não precisaria de um monte de profissões que hoje estão aí para equiparar a questão da justiça e tal. A gente não precisaria de governo, né? Mas isso ainda não acontece nesse plano terreno, né? A gente precisa ter um governo que tenha uma postura eficaz na mediação entre a relação, seja empresa-empresa, seja empresa-consumidor, né? Se a gente vê que persiste durante anos, eu citei 51 anos, a minha idade, mas tem gente que cita mais, né? Que essa situação não resolve, a gente constata que a gente tem um governo que é frouxo. A gente tem um governo que não media de forma eficaz as relações no que diz respeito às questões financeiras. Não tem outra solução. Concorda? É uma situação bem difícil, né? E que a gente, enquanto entidade de defesa do consumidor, que o IDEC busca é exatamente trazer essa realidade, levar para os órgãos reguladores, discutir isso com o próprio sistema financeiro e discutir isso no campo político, né? Levar para o Senado, para o Congresso, reivindicando a mudança de leis e normas que minimizem o impacto dessa política de taxa de juros ou mesmo dessa política de crédito muito ostensivo, que a gente sabe que hoje ela acaba privilegiando alguns segmentos, né, do sistema pela concessão de crédito com muita garantia, que é o que a gente chama o crédito consignado. Por quê? Muita garantia, porque mesmo cobrando uma taxa de juros de 30% ao ano, se a gente analisa que o banco vai ter acesso a esse recurso antes do trabalhador receber o seu salário, então é risco zero. Se a gente está falando de estabilidade de emprego do setor público e renda vitalícia de aposentados e pensionistas. Então é um ambiente muito
seguro para você conceder crédito. E aí, aliás, se a gente for pegar Keynes, que é o pai da economia capitalista, né, num ambiente como esse, nem juros deveria ser cobrado, porque é certo e líquido que eu vou receber. Então, 1% ou 2%, 1,90 e pouco, 2%, já é muita coisa. Num ambiente que eu tenho certeza que eu vou receber, qual o risco que você, capitalista, corre numa operação como essa? Não é verdade? E eu chamo a atenção dos nossos amigos caminhoneiros que esse cenário todo que nós estamos conversando aqui com especialistas como a Ione, por exemplo, ocorre tendo instituições fortes como o IDEC. O IDEC é uma instituição forte no país, né? Assim como a OAB é uma instituição forte, como a ABI é uma instituição forte, e nós temos o PROCON também, que igualmente é uma instituição forte. Mas o que precisa? Precisa você, caminhoneiro, seus filhos, seus amigos, depositarem ainda mais credibilidade no IDEC, mais credibilidade no PROCON, porque são instituições que defendem você, são instituições que fazem essa mediação de você, caminhoneiro que usou o cheque especial e que conversa com o seu gerente, que está sobre uma regra do banco, sobre uma lei federal, né? E que também não pode fazer muita coisa, mas o IDEC pode, porque o IDEC não conversa com o gerente do banco, o IDEC fala com a FEBRABAN, o IDEC fala com o governo federal, com o governo estadual. Então é isso que nós precisamos entender. Está mais do que na hora de nós fortalecermos as instituições que nos representam. É mais ou menos por aí, Ione? Sim, a gente tem o IDEC, é uma organização da sociedade civil, né? É uma ONG. E tem um trabalho totalmente autônomo, não tem vínculo com empresas, com partidos políticos, nem governos. Então, isso nos dá uma autonomia e uma legitimidade para enfrentar essas batalhas junto às empresas, aos vários setores, né? Nós temos hoje 6 grandes programas temáticos na área de alimentação, na área de telecomunicações, na área de mobilidade, na área de alimentação e planos de saúde. São temas todos muito caros para o cidadão, para o consumidor, que no dia a dia está enfrentando essas batalhas. Então, o nosso trabalho é muito estruturado, mas em parceria muito próxima com as entidades que a gente chama do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que são todos os PROCONs, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que essas entidades são entidades do governo, mas tem poder fiscalizatório. O IDEC não tem poder fiscalizatório. Nós temos, nosso poder se concentra na pressão política. Sim. E um trabalho muito forte no sentido de educar e orientar o consumidor para minimizar esses conflitos de relacionamento, de consumo com o sistema, né, com o mercado como um todo. Então, nessa atuação que nós desenvolvemos, é parceria muito forte. Inclusive, quando a gente sempre orienta o consumidor, teve problemas, procure as agências reguladoras, a Anatel, a ANS, o Banco Central, para fazer o registro da reclamação nesses setores onde ele se teve problemas e também recorrer à Secretaria Nacional do Consumidor através da plataforma do consumidor.gov.br, que é uma plataforma eletrônica onde ele pode registrar também as suas reclamações e encaminhar para que sejam resolvidos os problemas pelas empresas. Ione, nós estamos chegando ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país, agradecendo demais a sua participação e deixamos aqui as câmeras abertas para que você faça a consideração final, por favor. Que ótimo. Olha, o caminhoneiro que hoje utiliza cartão de crédito, cheque especial, que é assediado pelos bancos no momento de abertura de conta, evite o uso do cheque especial, do limite. Não é dizer não tenha, mas usá-lo com consciência. Isso quer dizer nunca extrapolar 30 dias. Precisou entrar e todo mundo precisa, porque está na nossa realidade, ainda mais de crise, ainda mais o trabalho do caminhoneiro, que é muito na estrada, tem sempre os imprevistos do dia a dia. Então, utilizou o limite do cheque especial, procure cobri-lo dentro dos 30 dias. É uma linha emergencial. No caso do uso do cartão de crédito, faça um planejamento, não se deixa levar pelo limite que tem disponível. O limite que a gente sempre fala aqui no IDEC é
O limite do cartão de crédito é a sua capacidade de pagamento, não o limite que o banco concedeu. E sempre estar atento, se precisar utilizar uma linha de crédito para sair do limite do cheque ou do cartão de crédito, estude outras linhas que são oferecidas por bancos ou mesmo por empresas hoje que atuam bancos virtuais que trazem já taxas de juros mais competitivas. Procure sempre comparar. A mudança no sistema depende um pouco da nossa movimentação, pressão. Então, quando a gente sai de um banco e vai para outro, a gente está pressionando a questão concorrencial. E isso faz com que isso possa fortalecer e contribuir para reduzir as taxas de juros. É isso aí, amigo caminhoneiro. Então, você está alertado aí de uma situação que realmente é grave, precisa ser muito bem pensado, planejado, para que você não complique ainda mais a sua vida. Agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio, e agradecemos mais uma vez a Ione Amorim, que é economista do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC. Muito obrigado, Ione, obrigado você e até a próxima terça-feira. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.